Tudo começou aqui. Hoje eu vou contar para vocês a verdade por trás da minha jornada empreendedora. Bom, às vezes a gente olha aquela pessoa que já tá vendendo, que já tá conseguindo e parece fácil, né, gente? Mas a realidade não é bem essa. E se você já tentou começar algo que não deu certo, se você às vezes achou que não nasceu para isso, que não nasceu para empreender, ou se você vive se perguntando, né, será que um dia as coisas vão dar certo? Esse vídeo é para você, porque hoje eu vou abrir meu coração para te contar a verdade por trás da minha jornada empreendedora. Mas deixa eu te contar, ela não começou com sucesso, com seguidores ou com vendas. Ela começou com muito medo, muito improviso, mas acima de tudo com muita vontade mesmo de mudar de vida. Vocês vão ver nessa série de vídeos que eu vou mostrar para vocês, onde eu vou falar sobre cada um, empreendimentos que eu tive, cada fase. Vocês vão ver, fiquem aqui comigo, porque vocês não vão se arrepender. Vocês vão entender que errar, que tentar e não dar certo faz parte do processo do empreendedor. Meu nome é Débora Vicari. Hoje eu sou empreendedora, especialista em vendas pela internet, fundadora do Forminhas Amor Meu, que é um negócio que eu criei do zero, começou ali devagarzinho, totalmente artesanal, e já chegou para vários estados no Brasil, vendendo através da internet. Mas antes de eu chegar nessa fase, gente, eu tive um longo caminho. E o meu caminho ele foi cheio de voltas, né? E é sobre essas voltas que eu quero falar com vocês. Falar com você, justamente, que quer empreender, que quer tentar fazer alguma coisa nova. E eu quero usar a minha experiência para iluminar você. E não é para me engrandecer, nada disso. Eu quero mostrar para você que toda história ela pode ter um propósito. E mesmo aquelas que a gente achava que tinha dado tudo errado, não tinha valido de nada, com certeza vai valer no fim das contas, sabe? Porque eu acredito que tudo que a gente passa na nossa vida faz sentido lá na frente, sabe? Eu acho que tudo que eu passei lá atrás na minha jornada, hoje eu vejo que tudo se encaixa, sabe? E a minha primeira tentativa, na verdade, de empreender foi justamente no artesanato, mas não tinha nada a ver com o que eu fazia hoje. Era com bijuteria. Eu era adolescente e essa foi a minha primeira tentativa. Eu mesma fazia os colares, brincos, corria atrás dos clientes, porém eu não tinha noção nenhuma de nada, sabe? Eu não tinha noção de precificação, de venda, de conquistar cliente, nada, gente, sabe? De manejo mesmo para produzir, até porque as peças eu mesma fazia. Então era um trabalho totalmente artesanal e a gente acha fácil, né? Mas eu vou contar mais sobre isso num episódio específico. Se você, por exemplo, quer trabalhar com acessórios, esse episódio vai ser incrível para você assistir, porque eu acho que eu vou mostrar para vocês um outro lado de quando você empreende de forma com que você produz o seu produto, sabe? Tem uma diferença entre você comprar ali um produto pronto e vender ele, né? Embalar ele em uma roupagem para que as pessoas vejam a necessidade que ele vai atender e você de fato fazer este produto para poder vender todo, tem toda uma logística completamente diferente assim quando você trabalha com artesanato. Depois dessa fase da minha adolescência de empreender com bijuterias, eu fui para a fase do saco de vender roupa, tá? Então, primeiro eu fui sacoleira, mas uma sacoleira terceirizada, digamos assim. Porque o que eu fazia, gente? Eu vendia roupa de outras pessoas. Essa pessoa buscava, eu pegava preço com essa pessoa específica, vendia e ganhava comissão. Depois eu mesmo fui até São Paulo para escolher as minhas peças, e aí, gente, eu acho que eu ia arrasar, tá? Que ia dar super certo, porém não arrasei. Mas aprendi muito também nessa época, foi incrível, assim, essa época vendendo roupa. Eu ainda tentei o caminho tradicional, que é o caminho da carteira assinada. Trabalhei em loja de roupas, depois trabalhei em uma loja de doces, depois trabalhei em um escritório de contabilidade. E mesmo ali, eu já sabia que não era o meu caminho. O que eu queria fazer, na verdade, era outra coisa. Então, quando a gente tem um propósito dentro da gente, parece que grita. Foi aí, gente, que chegaram as forminhas na minha vida
e que uma coisa que começou muito pequena, muito artesanal, mas acima de tudo feita com muito carinho, foi crescendo comigo ao longo do tempo e ao mesmo tempo, né, eu fui usando toda a minha experiência com os outros empreendimentos que tecnicamente não deram certo, eles me trouxeram muito conhecimento para aplicar dentro da minha empresa hoje. Então, no meio do caminho, eu ainda criei uma empresa de salgado. Eu sei, gente, nada a ver com nada, né, de bijuteria, roupa, forminha, salgado, nada a ver. Mas, para começo de conversa, eu nem gosto de cozinhar, eu nem gosto de cozinha. Mas na pandemia, as únicas coisas que estavam funcionando era comida, né, gente. Então, eu vou contar um pouco dessa história depois com mais profundidade para vocês, porque foi mesmo a necessidade, né, que fez com que eu criasse esse negócio que deu super certo. Foi incrível, assim, foi ótimo durante o tempo que eu trabalhei com isso, né, deu super certo, deu para suprir ali as minhas necessidades durante a pandemia, mas quando as festas voltaram, eu voltei para o meu verdadeiro lugar, né, que era o artesanato de forminhas, então eu ainda tive essa fase de vender salgado, né, então vou contar mais para frente durante essa série para vocês também como é que foi essa fase. E tem um filme que eu amo, que foi a indicação até de uma aluna minha, que se chama Joy, O Nome do Sucesso. Eu gostaria que, se vocês não tiverem assistido, que vocês assistam, sabe por quê, gente? Esse filme me marcou muito. Ele é a história real de uma mulher que ela criou um produto simples, de certa forma, mas ao mesmo tempo revolucionário. E o que é mais legal é que, assim, a maioria de nós mulheres temos esse produto na nossa casa hoje e ele é bem essencial, assim. E ela teve que enfrentar uma série de dificuldades, né, desconfiança das pessoas, ela teve a fase da dívida, né, que ela estava endividada, traições da própria família, né, para ela conseguir vender este produto. Eu acho um filme, assim, extremamente realista, né, condizente com a nossa realidade, a história de uma mulher real, né, que que ela teve essa ideia, ela colocou uma ideia na cabeça, mas ela não tinha dinheiro, certo? No bolso para, mas ela tinha um propósito muito grande no coração dela para fazer isso acontecer. E nesse filme mostra a jornada dessa mulher, né? Do quanto eu amei esse filme, porque ele retrata a nossa realidade, porque o mundo não para a gente empreender. Os problemas do dia a dia, eles não param para que nós possamos lidar com os problemas do negócio. Tá? As coisas elas vão juntas, né? A nossa vida pessoal e a nossa vida profissional. Eu achei assim que ela foi brilhante, visto que a dificuldade dela para lançar esse produto, produzir este produto foi muito maior do que a maioria de nós temos, porque hoje a gente tem uma facilidade muito grande que é de ter um celular, uma câmera, isso aqui que a gente está fazendo, né? Eu posso criar um vídeo e falar com você sem ter custo nenhum. Obviamente, a gente tem que fazer uma edição aqui quando a gente faz vídeo para o YouTube e tal, mas fora isso, né, gente, hoje em dia tá muito fácil de você mostrar o seu produto, se comunicar com o cliente, seja através de uma story ali de 30 segundos, 15 segundos, né? Tá muito fácil de você chegar até as pessoas, sem precisar nem sair de casa para vender. Mas nessa época do filme, que a Joy teve essa ideia, ela ela teve que vender na TV. Porque nessa época só tinha propaganda através de televisão e rádio. Então eu achei que ela foi muito guerreira, assim, de ir pra TV, sabe, a gente vender o produto ao vivo, com as pessoas ligando e dando feedback em tempo real, então achei que ela foi muito corajosa, foi muito revolucionária, então achei que esse filme é muito inspirador, sabe. E às vezes a gente fica colocando empecilho pra gravar uma história ali de segundos, né, e ela teve que ir para a TV para conseguir mostrar. E ali no filme também mostra, né, toda essa jornada de vida dela, dos problemas conjugais, de filho, de família, etc., que vão acontecendo ao longo da jornada. E ela tem que ficar conciliando tudo isso com o negócio, mas que no fim acabou dando tudo certo. Eu não vou falar aqui, né, a gente, vou ficar dando spoiler, vou deixar você assistir. Se você já assistiu, comenta aqui embaixo se você gostou desse filme, qual foi a sua parte favorita, mas é um filme, assim, muito inspirador, que me marcou bastante a história por trás, porque eu acredito que ele retrata a realidade da mulher que empreende, sabe, então vale muito a pena de assistir. Eu não sei, sabe, gente, talvez você esteja em uma dessas fases agora, sabe, tentando, errando, acertando, tentando de novo,
mas às vezes parece que ninguém te entende, né? As pessoas ao seu redor, elas estão mais colocando empecilhos e dificuldades do que apoio. Mas é porque isso não faz parte da realidade da maioria das pessoas, e o normal, digamos assim, é você ter um emprego de carteira assinada, que você sai, vai lá trabalhar e volta para casa, né? E acaba que a nossa família, as pessoas que mais nos amam, né, são as que mais nos atrapalham quando a gente começa a empreender, porque eles não entendem e não respeitam o nosso trabalho da mesma forma que um trabalho de carteira assinada, por exemplo. Vou dar um exemplo básico. Se você é mulher e trabalha num emprego, e você saiu para o seu trabalho e acontece qualquer problema na sua casa, essa pessoa que está lá na sua casa vai tentar resolver esse problema sem precisar te chamar, porque ela vai falar assim: não, fulano está no trabalho. Então eu não posso interromper essa pessoa enquanto ela está trabalhando. Diferentemente de quando você está trabalhando em casa. Quando você está em casa, as pessoas acham que você está disponível. Elas não respeitam o seu horário de trabalho. Então, essa é apenas uma, né, das dificuldades que a gente enfrenta. É, e parece que é pequena, mas não é, porque, de fato, a nossa produtividade está ligada justamente ao tempo que a gente passa ali trabalhando. E se você é interrompido a todo momento, você não consegue dar uma sequência no seu trabalho, né, para você ter um resultado. Até principalmente para quem tem que produzir o próprio produto. A gente sabe que demora, a gente sabe que leva tempo, e se esse tempo ainda for interrompido, mais tempo vai levar, mais difícil vai ser de você conseguir realizar as suas atividades da maneira que deveria ser, tá? Na nossa história, né, gente, cada fase da sua vida, ela pode virar parte de uma construção maior. A sua história, ela não é feita de fracassos, ela é feita de peças que vão se encaixando ao longo do tempo, né? E depois você vê que tudo aquilo que você passou lá atrás acaba fazendo muito sentido com o que você vai viver no futuro, está vivendo hoje. Eu mesma, por exemplo, nunca imaginei que um dia eu ia estar aqui gravando vídeo, contando tudo isso para vocês. Mas sabe por que que eu estou? Porque que a minha história pode acender uma luz na sua história. E eu quero mostrar para você que mesmo com todas as dificuldades que eu já passei, tudo valeu a pena. Até as coisas ruins, né? Até o que não deu certo na minha vida, vai valer a pena e valeu a pena, né? Serviu de experiência para que eu pudesse usar o que eu faço hoje. Eu te convido a assistir todos os episódios dessa série. Nos próximos episódios eu vou te contar cada uma dessas fases com mais detalhe, né? Eu vou compartilhar com vocês o que de fato eu aprendi vendendo bijuteria, vendendo roupa, sendo sacoleira, vivendo de fato cada tentativa que não deu certo. No começo, às vezes vai dar errado. E o ideal é que você tenha coragem de continuar, mesmo quando tudo estiver dando errado. Porque você continuar quando tudo está dando certo, gente, é muito fácil. Agora, por que muitas pessoas começam a empreender e depois desistem? Porque não sabem lidar com o fracasso. E o fracasso, ele faz parte de quem é empreendedor. Você, às vezes, se endividar, às vezes você falir, ou inventar uma empresa que vou falir essa empresa, a gente faz parte, tá? Você não tem que se envergonhar do que não deu certo, do que, nossa, tanta coisa deu errado para mim. Se vocês vão ver nos próximos episódios, a principal arma que a gente tem contra o fato de dar errado é você não desistir. Como diz o outro, você já entregou, né? Você já abre. Basicamente, esse primeiro vídeo é para mostrar para vocês sobre essa série, do que tá por vir. E se você gostou desse vídeo, já se inscreve aqui no canal, deixe seu comentário me contando em que fase da sua vida você está. Se você quer empreender, se você quer sair da carteira assinada, né? Quer largar o seu emprego aí que você não está feliz, não está satisfeito, por algum motivo, seja lá qual for. Me conta que fase da sua vida você está agora. Compartilhe esse episódio com uma mulher que você acredita que precisa assistir isso hoje. Acho que o principal é você ter coragem de continuar, mesmo quando tudo parece estar dando errado, tá? Então, se você gostou desse vídeo, já se inscreve aqui no canal. Não esquece de curtir o vídeo, de deixar o seu comentário. Me conta em que fase da sua vida você está agora. Compartilha esse episódio com uma mulher que precisa ouvir isso hoje. E se você gostou, continua assistindo. E a gente vai se ver no próximo episódio. Combinado? Um beijo e até lá.